Livro de Neemias, capítulo 6, versículo 1 até o versículo 14. Eu farei a leitura, os irmãos acompanharão em suas Bíblias. Diz assim: Tendo ouvido Sambalá, Tobias, Gesem o Arabe, o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro, e que nele já não havia brecha nenhuma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais, Sambalá e Gesem mandaram dizer-me: Vem, encontremo-nos nas aldeias no vale de Ono. Porém tentavam fazer-me mal. Enviei-lhes mensageiros a dizer: Estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria a obra, enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? 4 vezes me enviaram o mesmo pedido, eu, porém, lhes dei sempre a mesma resposta. Então Sambalá me enviou pela 5ª vez o seu moço, o qual trazia na mão uma carta aberta, do teor seguinte: Entre a gente se ouviu, e Gesem diz que tu e os judeus intentais revoltar-vos, por isso reedificais o muro, e segundo se diz, queres ser o rei deles, e puseste profetas para falarem a teu respeito em Jerusalém, dizendo: Este é rei em Judá. Ora, o rei ouvirá isso, segundo essas palavras. Vem, pois, agora, e consultemos juntamente. Mandei dizer-lhe: De tudo que dizes, coisa nenhuma sucedeu. Tu, do teu coração, é que inventas. Porque todos eles procuravam atemorizar-nos, dizendo: As suas mãos largarão a obra, e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Tendo eu ido à casa de Semaías, filho de Delaías, filho de Meetaabel, que estava encerrado, disse ele: Vamos juntamente à casa de Deus, no meio do templo, e fechemos as portas do templo, porque virão matar-te. Aliás, de noite virão matar-te. Porém eu disse: Homem como eu fugiria? E quem há como eu, que entre no templo para que viva? De maneira nenhuma entrarei. Então percebi que não era Deus quem o enviara. Tal profecia falou ele contra mim, porque Tobias e Sambalá o subornaram. Por isto o subornaram, ou para isto o subornaram, para me atemorizar, e para que eu assim viesse a proceder e a pecar, para que tivessem motivo de me infamar e me vituperassem. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sambalá, no tocante a estas suas palavras, e também da profetisa Noádia, e dos mais profetas que procuraram atemorizar. Vamos orar. Bendito Deus e Pai Celestial, louvamos-te o nome. Tu és o nosso Deus, diante de ti nos prostramos para cultuar, para louvar e glorificar o teu santo nome, porque somos teus filhos pela tua misericórdia. Amém. Tu és o nosso Deus. Graças te damos pela vida da igreja em toda a terra. Há muitos lugares que ela está reunida neste mesmo momento para te cultuar. Sabemos, ó Deus, que o teu povo forma um só coro, ou um quórum, em serviço do teu reino em toda a terra, como se estivera reunida neste mesmo templo onde estamos. Assim, ó Deus, o teu nome é levado às nações, aos povos, às raças mais diversas, e a tua palavra tem sido, ó Deus, anunciada. E nós, nesta noite, já temos lido a tua palavra, onde vamos agora meditar. Pedimos que abençoe o teu servo, o pastor, que estará, ó Deus, apresentando esta palavra, que ele, instruído pelo teu Espírito, transmita ao nosso coração, de maneira que possamos entendê-la e saber, ó Deus, que não é apenas conhecer, mas é praticar o nosso dever.
Assim pedimos que abençoe toda a igreja. Também agradecemos-te, ó Deus, pelos que estão presentes, como a Patrícia, que estiveram doentes e talvez em longo tempo, outros menos tempo, mas já podem estar reunidos na tua casa. E outros que às vezes nem disseram das suas enfermidades, mas estão ausentes. Nós clamamos a tua misericórdia também por eles. E assim o teu povo todo em todo tempo e lugar. Há pessoas que estão desanimadas, frias na fé. Clamamos por elas e pedimos, Senhor, que se tornem fortes pelo teu Espírito, capazes de poderem mostrar ao mundo que elas também te pertencem. E clamem a ti, e assim que puderem estejam em tua casa. Louvamos teu nome porque tu és o nosso Deus, agradecidos, e em ti nos refugiamos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, Neemias deu um bom exemplo naqueles anos e as coisas não estavam indo muito bem para o lado dele. Parece que quanto mais fidelidade ele dedicava a Deus, mais dificuldades enfrentava. Mas a guisa de introdução dessa mensagem essa noite, Deus pode sim tecer espinhos, ou tecer dos espinhos da vida, ou esses espinhos transformando-os numa coroa de glória lá na frente. Deus pode dar chuvas de bênçãos nas tempestades da adversidade, que vem de forma inesperada, no momento que nós realmente não aguardamos. A vida cristã é constituída de lutas, de provações, tanto de caráter interno como externo. Nós passamos por esses momentos difíceis. E essas provações são constantes. Elas não têm um período e cessam completamente, mas sempre passaremos por dificuldades. Eu já trouxe uma mensagem em um culto solene falando que a vida cristã é constituída de altos e de baixos. É essa montanha russa que nós vivenciamos todos os dias na nossa vida. E esse texto nos mostra de uma maneira muito clara como lidar com as adversidades da vida. Como lidar com as adversidades, principalmente fazendo a vontade do Senhor. Se fosse para obreiros, eu diria como lidar com a adversidade na obra de Deus. Mas para cristãos, como lidar com a adversidade quando nós estamos cumprindo fielmente a vontade de Deus. E nós vamos ver algumas atitudes necessárias para que possamos superar as dificuldades da vida cristã. A primeira delas é reconhecer as confabulações do nosso inimigo, ou dos nossos inimigos. Versículo 1 até o versículo 4 está bem claro. Não era a primeira vez que Neemias tinha de lidar com oposições dos inimigos. Capítulo 2, versículo 10 nos fala que esses inimigos se desagradaram dele. Capítulo 2, versículo 19 diz que esses inimigos desprezaram e zombaram de Neemias. Ora, vocês vão construir os muros da cidade, subestimaram a força e a decisão de Neemias e seus colaboradores. Capítulo 4, versículo 1 nos diz que eles ficaram possuídos de ódio, de indignação, de escárnio em relação a Neemias. Capítulo 4, versículo 2, capítulo 4 tem mais dessas ações. Fala que eles trataram Neemias e aqueles que o ajudavam com humilhação. O versículo 8 do capítulo 4 nos diz que eles lançaram a semente da confusão ali na obra. No versículo 11 do capítulo 4, a violência. Partiram para a violência, para as vias de fato. E no versículo 12 do capítulo 4, a fofoca já estava surgindo em meio à obra do Senhor. O objetivo dos inimigos era único. Era paralisar aquela obra e dominar a cidade. Esse era o objetivo deles. E para alcançar esse objetivo,
eles não mediriam esforços, eles não pensariam duas vezes em mentir ou fazer qualquer coisa, até mesmo matar Neemias, para que pudessem atingir o seu objetivo. Eles tentaram desacreditar ou eliminar Neemias. Esse é o plano deles, basicamente esse plano. E uma lição que aprendemos em outras exposições é: sempre que nos dispomos a efetivamente cumprir a vontade de Deus, suscitamos a fúria gratuita dos nossos inimigos. Isso é pontual. Quando eu decido ser fiel a Deus, eu vou suscitar a fúria dos inimigos de Deus. E Neemias não subestimou a astúcia dos seus inimigos, de forma nenhuma. Era um homem de oração, mas ele não subestimou a astúcia dos seus inimigos. Ele percebeu, meus irmãos, as suas ciladas. O versículo 2 retrata isso de uma forma muito clara. O versículo 2 nos diz que os muros estavam praticamente terminados na sua parte de alvenaria, de colocação de tijolos, talvez de reboco, sei lá. Sequer ficou uma brechinha, é o que o texto diz. Ficou bem fechado o muro. Mas as portas ainda não haviam sido assentadas. A cidade não estava totalmente protegida, guarnecida. Eles haviam chegado, segundo os melhores especialistas, a 70% da obra. Só faltava colocar as portas. Quanto mais progredimos, meus irmãos, e é uma lição que se tira aqui, quanto mais progredimos na nossa jornada, na nossa missão, cair se torna mais perigoso. É uma velha ilustração que os pastores utilizavam: quanto mais eu galgo a carreira cristã e subo a escadaria, do lugar mais alto que eu cair, o prejuízo será maior quando eu chegar ali no chão. Então, quando nós estamos chegando perto de concluir a carreira, é que temos que tomar cuidado. Quando as coisas parecem que estão indo muito bem, é que temos de tomar cuidado. O texto é claríssimo em dizer que eles haviam completado, já haviam terminado a edificação do muro. O inimigo é incansável, e a autoconfiança é um trágico sabotador da nossa espiritualidade. Vejam que Neemias não aceitou o convite para fazer um tratado de paz num vale chamado Ono. Esse vale distava cerca de 50 quilômetros de Jerusalém, era um local afastado, praticamente uma desova. Neemias ia ser morto, as pessoas não iam ter notícias. Os irmãos lembram quando Moisés subiu ao monte para receber a lei do Senhor e demorou ali 40 dias, o que aconteceu com o povo? Sem a liderança? Eles assediaram tanto Arão, pressionaram tanto Arão, que fizeram um bezerro de ouro. 40 dias. Se Neemias desaparecesse, aquela edificação seria toda desarticulada. Então Neemias percebeu que havia cilada no ar. Sabia que se tratava de uma cilada para que a sua vida fosse tirada. E o inimigo tentou vencer Neemias pelo cansaço. O texto diz que 4 vezes fizeram a mesma proposta e Neemias 4 vezes deu a mesma resposta. A serpente, quando estava no jardim do Éden, insistiu muito com Eva. Não foi no primeiro momento. Insistiu. Chegou um momento que Eva sucumbiu. Claro que a culpa não foi de Eva, irmãos. A culpa foi do homem. Tá? Não vou entrar nesse mérito aqui. Dalila ficou dias e dias tentando tirar de Sansão qual era o segredo da força de Sansão, e Sansão brincando com o perigo. Brincando. E chegou um momento que Sansão cedeu e ali veio a sua ruína. O inimigo insiste. O inimigo pode se revelar altamente nocivo quando se aproxima de uma forma amigável, sem mostrar suas garras, e aqui veio. Os inimigos de Neemias e do povo eram tão audazes que tinham aliados dentro da cidade, na classe dos nobres e dos sacerdotes. É o que o texto vai retratar durante toda a leitura que nós fizemos, que haviam aliados dos inimigos ali nos sacerdotes. E de acordo com o reverendo Hernandes Dias Lopes, pastor presbiteriano, a sutileza da serpente é mais perigosa do que o rugido do leão.
Porque a serpente está ali discreta, quando ela dá o bote, é fatal. O leão, quando dá um rugido, todo mundo tem medo e já corre. Todo mundo tem medo. Mas Neemias também percebeu as suas fofocas. Versículo 7. O inimigo resolveu então enviar uma carta aberta. Versículo 5. Com muita fofoca, com muitas mentiras, com calúnias sobre as reais intenções de Neemias e seus colaboradores na restauração da cidade de Jerusalém. Normalmente as correspondências oficiais eram enroladas e seladas, não era uma carta aberta. Somente aquelas pessoas que estivessem investidas de autoridade teriam acesso ao teor dos documentos. E Sanballat queria que todos que pegassem ou tivessem acesso ao documento soubessem do teor do documento. Os irmãos já viram como a fofoca se espalha muito rápido? Antes mesmo das redes sociais, um comentário maldoso se espalha de uma forma absurdamente rápida. Hoje nas redes sociais nem se fala. Nem se fala. Os inimigos estavam acusando Neemias e os seus companheiros de sedição. Ou seja, afirmaram que os hebreus haviam voltado do cativeiro com o objetivo de cultivar uma revolta contra o recém-império da Pérsia. E esta era uma acusação gravíssima, pois se os persas suspeitassem desse tipo de conspiração, de que eles estavam ali reconstruindo a cidade para ter um rei e ter a sua independência, a obra seria paralisada, Neemias seria executado e todos os seus colaboradores seriam executados. Eu penso que realmente o medo tomou conta do coração de Neemias e dos seus colaboradores, porque a carta era aberta, a notícia já estava espalhada. Era uma tentativa de amedrontar Neemias perante Artaxerxes. Questionaram até mesmo a piedade de Neemias nessa carta. O acusaram de suborno religioso, versículo 7. Ora, Neemias, você está aí falando que Deus te escolheu para reinar e tem profetas dizendo que isso é de Deus. Suborno religioso. Além de rebelde político, apóstata religioso. Vejam como os inimigos são audazes, perigosos. Infelizmente, as pessoas estão mais propensas a acreditar no pior sobre as outras pessoas. O golpe baixo dos inimigos. Já que não conseguiram matar Neemias, tirar ele do arraial e matar, então eles resolveram assassinar a moral de Neemias. Intentaram arruinar a reputação do servo do Senhor. E meus irmãos, isso não é diferente nos nossos dias. Quantos de nós não já ouvimos boatos, que eu acho que é a palavra que cabe num púlpito domingo à noite, ouvi dizer isso. Me disseram isso. Quando quando os irmãos encontrarem com uma pessoa que diga assim, ouvi dizer, saiba que é depreciativo. Dificilmente a pessoa vai falar uma coisa boa do próximo. Olha, eu ouvi dizer. E eu como pastor, os irmãos não sabem o que eu ouço dizer. Muita coisa. Muita coisa. Mas eu sigo o que está na Bíblia. Quando alguém chega e diz, eu ouvi dizer, eu falo assim, o irmão está falando. O irmão vai depor? Não, eu não vou depor. Então não me conte nada. Eu não quero saber de nada. De ouvir dizer. Ou prova, ou não prova. Porque é uma porta, uma brecha aberta para o inimigo. Foi isso que aconteceu no meio do arraial. A fofoca é algo realmente pernicioso. E o reverendo John MacArthur, um pastor norte-americano dos nossos dias, definiu a fofoca da seguinte maneira. Fofoca é aquela notícia que divulgam o mais rápido possível, antes que se descubra que é mentira. Porque a partir do momento que se descobre que é mentira, perdeu toda a sua força. Então nós temos realmente que ter cuidado. E Neemias não subestimou essa artimanha dos seus inimigos. Neemias não ignorou as suas intimidações. Versículo 9, parte A. O inimigo queria paralisar a obra. Usou de todos os artifícios, inclusive a intimidação.
mas nós não fomos chamados realmente a temer os nossos inimigos. A Bíblia nunca vai dizer que nós temos que ter medo do diabo ou de quem quer que seja. A Bíblia vai dizer que nós temos que resistir ao diabo, resistir aos nossos inimigos, e foi isso que Neemias fez. Os covardes não entrarão no reino de Deus, é o que Apocalipse capítulo 2, versículo 18 nos diz. Nós precisamos realmente ter coragem para resistir. Mas uma outra atitude necessária para a superação dos obstáculos na nossa jornada cristã de fidelidade a Deus, meus irmãos, é se refugiar no Senhor, correr para o Senhor. Versículo 9, parte B, eu faço questão de ler, nos diz o seguinte, versículo 9, parte B: agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. O versículo 14: lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sambalá, no tocante a estas suas obras, e também da profetisa Noádia, e dos mais profetas que procuram atemorizar-me, que procuram causar-me medo, pavor, tirar o meu sono, o meu sossego, a minha paz, a minha confiança no Senhor. Neemias enfrentou as artimanhas dos inimigos com muita coragem, com discernimento, com trabalho, com integridade, mas acima de tudo, irmãos, com oração. Acima de tudo, a oração. Ele negou veementemente os relatos do inimigo, orou a Deus e voltou a trabalhar. Nos versículos 9 e 14 nós temos aí a quinta e a sexta orações aí, flashes, aquelas orações rápidas. As coisas estão acontecendo, Neemias para, ora a Deus e retoma ali a dinâmica da narrativa. Neemias fez essas orações em momentos de aperto, de crise. Muitas vezes na crise nós não lembramos de Deus, sequer oramos. Algumas pessoas dizem, meu Deus, me socorre, e é isso mesmo. E há pouco tempo, eu ouvi um relato de um irmão, estive visitando, que sofreu um acidente, e esse irmão falou, pastor, eu tive uma oração flash, no momento do acidente. Realmente esse irmão conseguiu uma proeza. O carro ia bater, e a coisa ia ser estranha, o irmão disse, Senhor, me salva, e gritou mesmo, é uma oração para socorro. E às vezes nós esquecemos de Deus na hora da crise, na hora do aperto. Usamos toda a nossa habilidade e esquecemos de Deus. Neemias, não obstante ter usado as suas habilidades, clamou ao Senhor. Essas orações rápidas, que na verdade eram um sinal de uma vida de oração. Era um homem dedicado à oração. E ora, meus irmãos, se cuidarmos do nosso caráter, da nossa vida de piedade, podemos confiar que realmente Deus vai cuidar da nossa reputação. Não temos que ficar preocupados com isso. Neemias era um homem que estava realmente em sintonia com Deus, ou seja, orando, e com a vontade de Deus, e por isso ele teve tanto discernimento numa narrativa tão pequena. Ele conseguiu discernir uma profecia falsa, ele conseguiu discernir uma cilada do inimigo, ele conseguiu discernir que aquela carta aberta não iria prosperar para a retaliação da obra, e confrontou os seus inimigos e negou todas aquelas acusações. De onde ele tirou força? De onde ele tirou coragem? De onde ele tirou discernimento? Da sua vida de oração. O falso profeta Semaías propôs a Neemias que ambos se refugiassem no templo. Não é isso que nós lemos aí no texto? Neemias não poderia se refugiar no templo. Ele mesmo fala no texto. Por uma simples razão. Porque Neemias não era sacerdote. Neemias, nos diz o início do seu escrito, Neemias era copeiro do rei. Neemias não era sacerdote. Não poderia se refugiar no templo do Senhor. De forma alguma. O templo era um local que os sacerdotes moravam. Neemias não poderia entrar ali. Um leigo não poderia transitar com liberdade no templo de Deus. Números capítulo 18, versículo 7, afirma que o estranho que se aproximasse morreria. O estranho que se aproximasse morreria. E quando o rei Uzias tentou invadir o santuário, Deus feriu a esse rei com lepra.
Está lá em 2 Crônicas, capítulo 26, versículos 16 a 21. Os irmãos vão ver lá que o rei Uzias tentou invadir o templo. Por essa tentativa ele foi coberto de lepra, porque não estava autorizado a fazer isso. E Neemias sabia dessa questão. Além de saber e observar os preceitos do Senhor em relação ao templo, Neemias discerniu, pela comunhão com Deus, que a maioria dos profetas estavam conspirando contra a sua vida. Ou seja, é exatamente o oposto do que os seus inimigos estavam acusando, que ele estava subornando profetas para falar bem dele, mas na verdade havia um grupo grande de profetas que queriam a morte de Neemias, a execução de Neemias. Era uma minoria, no caso de Neemias, mas se manteve firme e deixou aquele assunto aos cuidados do Senhor. Ele não se refugiou no templo, não se refugiou. Teve esse discernimento por causa da sua comunhão com Deus. Mas além de reconhecer as confabulações dos inimigos e se refugiar no Senhor, e não em propostas humanas, mas em Deus, confiar plenamente na palavra de Deus. Uma outra atitude importante em face das lutas da vida cristã é ter coragem, irmãos. E é aqui que entra uma questão que eu achei extraordinária essa semana estudando sobre a vida de Neemias. Neemias foi um homem corajoso para desmascarar os seus inimigos. Ele teve coragem, muita coragem. Enquanto tem uns crentes que têm medo de vulto do diabo, Neemias teve coragem. Teve coragem e desmascarou, desbancou os seus inimigos. Espiritualmente falando, era um homem maduro, não se deixou encantar e muito menos intimidar pelos seus inimigos. Houve uma proposta tentadora de acordo de paz, depois os inimigos mostraram as suas garras, ele notou claramente o que havia por detrás, no primeiro momento, daquela voz mansa e do canto de sereia dos seus inimigos. Ele rejeitou o convite com uma justificativa. Ele não falou nesse primeiro momento que os inimigos queriam matá-lo. Versículo 3, ele rejeitou o convite dizendo que estava envolvido numa grande obra. Como que eu vou cessar a obra de Deus para caminhar 50 quilômetros para firmar acordo de paz? Eu vou continuar na obra do Senhor. E há servos de Deus que param de fazer a obra de Deus por muito menos. Por muito menos. Nós temos aqui na cidade de Taguatinga um parlamentar, pastor, que está preso, idoso, porque se deixou seduzir pelo canto de sereia do inimigo. Estava fazendo uma grande obra, deixou de fazer a obra para se deixar corromper por uma situação que Deus não o chamou para estar. Tem servos de Deus que por muito menos deixam de estar envolvidos em grande obra. O reverendo Charles Spurgeon, príncipe dos pregadores, dizia aos seus alunos no seminário o seguinte: se os reis vos convidarem para serdes ministros do Estado, não vos deixeis seduzir, deixando a vossa posição sublime de embaixadores de Deus. Ora, o crente está na sua posição de crente. Não se deixe seduzir pelos caminhos tortuosos do mundo. Isso vale para os jovens, para os adolescentes, para as crianças, para os adultos, em todas as faixas etárias. Isso vale para todos. Eu posso dizer para os irmãos de fidelidade de uma criança num contexto conturbado, e eu posso falar para os irmãos de infidelidade de um idoso nos seus aposentos. Mas eu não vou falar nada disso aqui. O fato é que nós somos conclamados a não deixar essa grande obra, a não nos perder em meio aos assédios e às tentações do mundo. O inimigo desferiu ataques contra a moral de Neemias, contra as intenções da obra que ele estava desenvolvendo. Meus irmãos, como que o inimigo vai saber a minha intenção na obra de Deus? É muita petulância o inimigo jogar esse tipo de acusação. Neemias, você veio para cá, para Jerusalém,
com uma intenção de ser rei. É muita petulância do inimigo. Certamente, aqueles opositores fizeram uma verdadeira devassa na vida de Neemias. Eles olharam tudo, para ver se tinha isso aqui para falar contra ele, e não acharam nada. Neemias era um servo fiel a Deus, então foram nas intenções de Neemias. Quando eu estava pensando sobre isso, irmãos, é bem diferente dos nossos políticos. Boa parte que está sendo ali focada pela Operação Lava Jato, os investigados e os acusados. Nós não vemos eles irem diretamente ao ponto e desdizerem o que a operação está comprovando. É uma perseguição política, não gostam de mim, porque estão com a sua moral absolutamente comprometida. Eu lembro, há poucos meses atrás, quando se falava que ia sair uma lista da Lava Jato, quem trabalha no Congresso Nacional sabe o que eu estou falando. Era um alvoroço. Era político preocupado, procurando assessor, e corre para um lado e corre para o outro, e vai sair meu nome, porque deve. Não foi assim com Neemias. Verificaram a vida daquele servo de Deus e não havia nada que pudessem acusá-lo. Por isso que Neemias desdisse o que eles estavam afirmando. E vejam, meus irmãos, que ao constatarem a inocência de Neemias, levantaram falsas testemunhas, algo que fizeram com Cristo Jesus. Os religiosos e os inimigos de Jesus tentaram de todas as formas desmoralizá-lo e desqualificá-lo, e o objetivo deles era verem Jesus morto. Esse era o objetivo. Eles mentiram, e Neemias desmascarou os seus inimigos. Prontamente negou todas as acusações, e Neemias usou uma arma que todos nós cristãos precisamos usar. Neemias combateu a mentira com a verdade. Só usou essa arma. Não usou mais nada. Combateu a mentira com a verdade. Se não fosse um homem íntegro, ele teria certamente abafado todas aquelas fofocas. Mas ele desdisse tudo. Eu quero concluir falando que essa noite nós tratamos de como lidar com as adversidades na vida cristã à luz desse texto. Primeiro, reconhecer as confabulações dos nossos inimigos. Se refugiar no Senhor por meio da oração, da comunhão com Ele. E ter coragem de desmascarar os nossos inimigos. Irmãos, sofrer perseguição por causa de Cristo é doloroso, é difícil. É difícil, é triste. Porque Neemias abriu mão de tantas coisas para fazer aquela obra e estava sendo acusado de ganância. Era essa acusação que pesava sobre ele. Como é difícil ser acusado injustamente. E quando a primeira ferrovia continental dos Estados Unidos estava sendo construída, no ano de 1869, ela foi concluída, uma bem elaborada ponte foi construída num desfiladeiro. E o arquiteto daquela construção disse o seguinte: aí quando eles concluíram a construção da ponte de madeira, bem forte, bem sólida, aquela coisa toda, ele disse: olha, pode carregar um trem com o dobro do peso que normalmente terá na sua capacitação máxima. Vocês vão chegar com esse trem, vão parar sobre essa ponte, vai deixar ali o dia todo. E daí os funcionários que fizeram a obra, os diretores da empresa disseram assim: mas você está querendo derrubar a ponte? Porque a ponte foi planejada para uma certa quantidade de peso. Você está mandando mais peso e na verdade o peso é de passagem. Não vai ficar o trem parado ali, o trem vai passar sobre essa ponte. Ele falou: eu estou enviando esse trem justamente para ver se a ponte aguenta. Ela tem que suportar o peso da adversidade. É a provação que ela vai ter que passar. E ela vai suportar, eu sei que ela vai aguentar. Então, muitas vezes, na vida cristã, Deus vai permitir sim, algumas dificuldades. Muitas vezes vai estar pesado, vai estar difícil, mas Deus sabe até onde nós temos condições
de suportar. E Ele não vai permitir que a ponte caia. Não vai permitir que isso aconteça. Então, se há inimigos nos perseguindo, inimigos no âmbito espiritual, isso aí é certo, né? Satanás vai nos perseguir mesmo. Isso aí não tem como a gente fugir. Mas se tem oposições porque eu estou sendo fiel a Deus e está difícil no meu trabalho, na minha vizinhança, no meu condomínio, na minha família, por conta da minha fidelidade a Deus, fique tranquilo. Fique tranquilo que Deus vai te honrar. Deus vai te honrar. Deus vai te dar realmente a vitória nesses momentos difíceis. Então, meus irmãos, eu quero concluir dizendo que Deus não nos dá um peso maior do que aquele que não possamos carregar. Então, que Ele possa aplicar essas verdades aos nossos corações. É uma noite em que nós celebramos a ceia do Senhor, uma noite que temos que rogar a Deus que nos fortaleça, que nos ajude, que renove as nossas forças, que nos dê condições para que possamos ser fiéis a Ele, independente do que venha nos acontecer.